Depois de mim sobre o VCBL, que é o Virtual Clinical Case Based Learning, uma metodologia ativa de ensino. Falar um pouquinho sobre isso, dar uma bela aula para nós sobre esse assunto. E a seguir, o Dr. Fabrício, que também é médico cardiologista, vai apresentar o que nós consideramos uma das melhores, se não a melhor ferramenta para a aplicação dessa metodologia de ensino, que é, de fato, o paciente 360. Então, vou passar a palavra para o Dr. Manuel Canezin, que vai iniciar sua aula. Dr. Manuel, um prazer enorme estar aqui com o senhor hoje. Uma boa aula e uma boa noite, um bom evento a todos. Até mais. Obrigado, Diogo. Obrigado. Agradeço aí a Lerton, agradeço a BEM Norte. Muito obrigado pela oportunidade de participação, de a gente poder discutir um assunto tão importante. E agradeço todo o time do Paciente 360 também. E, Diogo, só para te falar, na verdade, a cardiologia está ficando para trás, né? Como educador já há 20 anos, né? A gente agora está fincando o pé nesse processo de educação e desenvolvendo aí cada vez mais, um pouco mais de conhecimento na educação médica e em saúde, que sempre foi a nossa paixão. E nós vamos falar um pouquinho disso para vocês agora, pessoal. Então, eu vou compartilhar minha tela. Vou compartilhar minha tela aqui, ver se eu consigo só baixar aqui e abrir aqui a apresentação rapidinho. Acho que já deve estar todo mundo vendo a apresentação, perfeito? Ainda não, Manuel. Deixa eu ver se eu consigo partilhar novamente. E agora? Agora sim. Perfeito. Então, vamos lá. Primeiro, é um prazer novamente estar aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução, na verdade, da evolução do ensino médico, e vamos terminar com o Virtual Clinical Based Learning, que é uma das estratégias de ensino mais novas hoje, tanto no Brasil quanto no mundo, em termos de acoplar aí a metodologia ativa ao processo de aprendizagem com tecnologia. Então, assim, é bem interessante a gente poder citar isso. E, antes de mais nada, o Diogo acabou falando um pouco de cardiologia. Eu gosto sempre de falar esse papel. Eu venho aí quase 25 anos estudando essas duas áreas, né? Eu venho estudando cardiologia, venho estudando metodologias em educação. E se vocês derem um Google aí, né, no Google Escolar, vocês podem ver que a educação é diferente da cardiologia, como é diferente da infectologia. Então, ser médico não é ser educador, né? Ser médico não é ser professor. Mas, infelizmente, isso se confunde muito em todos os países do mundo, e inclusive no Brasil, né? Muitos médicos acabam se tornando educadores, né, por si mesmos, né, por uma conveniência ou uma necessidade, mas a gente sabe que para ser educador precisa estudar muito, né? E existem muitas publicações. Então, o ABEM é uma prova disso. Existem congressos de educação médica, congressos no mundo inteiro de simulação. E eu gosto de trazer esse slide que mostra que a publicação em educação, em metodologias de educação, é muito parecida aqui em cardiologia anual, mais ou menos, em torno de 16 mil papers. O que equivale aí é uma especialidade que é muito comum, que é uma das especialidades que mais publica em medicina. E a educação ela vem mudando ao longo dos anos, né? Ela vem mudando. As aulas expositivas, que são seculares, né? Há muitos séculos acontecem, elas têm que agregar novas tecnologias, porque essa geração que está aí conosco, essa geração, vamos dizer aí, X, Y e Alfa agora, né? É uma geração que precisa de mais. Ela está envolvida com device, ela está envolvida em outros processos, ela está evoluindo, né? E a educação e as metodologias de ensino têm que evoluir. Vamos lembrar que na época aí, há muitos anos atrás, os builders, né, que têm mais de 73 anos, né, os professores com mais de 73 anos, eles são mais formais, né? Não é que eles não possam ser multimodais, né? Mas eles vieram dessa formação, né? E ao longo dos anos, essa geração foi mudando o processo, as gerações mudam a cada 5 anos atualmente, e a gente sabe que a geração Y e a geração Z, ela é interativa e multimodal, né? Na verdade, eu acabei pegando aqui nessa geração X, onde já era participativa, na época que eu comecei isso na UEL, há 20
5 anos quase atrás, né? E era bem participativo. Nós começamos o PBL no Brasil e depois tornou-se interativo e agora é multimodal e na geração alfa vai ser muito mais ativo ainda, nós acreditamos. Então, a professora Lilian Bach, eu gosto muito dela, e ela define a metodologia ativa como uma construção de um processo de aprendizagem de forma flexível, interligada e híbrida. É tudo um pouco. E aí eu acrescentei que, para isso, se nós acoplarmos a tecnologia, que é o meio para alcançar um objetivo, né? Na verdade, a tecnologia, ela nos leva a alguns objetivos que a gente quer encontrar, algumas soluções que nós queremos encontrar, acoplado à inovação, que nada mais é do que um jeito de fazer as coisas acontecerem de forma rápida e nova, de uma forma dramática, sem passar 10 anos. Aquilo que demora 5, 10 anos, 3, 4 anos, não é inovação, né? Então, a gente chama isso de inovativo. Então, a gente está entrando num processo onde as metodologias hoje, elas necessitam ser inovativas, elas precisam ser ativas e com inovação. Existem várias metodologias ativas ao longo dos anos, né? Hoje a gente acredita que existem mais de 300 metodologias ativas. Se você consultar aí, a gente sabe que existem em torno de 30 aí metodologias que são as mais utilizadas pelas universidades do mundo inteiro, né? Nós tivemos o prazer de iniciar no Brasil, junto com o braço da FAMERC, lá em Marília, o PBL, que hoje está implantado, né? Começou aqui em McMaster, em Maastricht, em próprio Harvard, e hoje está implantado em várias escolas, de modelo misto ou de modelo isolado. A UEL ainda mantém de modelo isolado. A gente fez um pouco de TBL, já faz, o CBL também, que é o Clinic Basic Learning, o Peer Instruction, a simulação com manequim, né, que já é muito aí um papel necessário nas escolas médicas, a gamificação, que começa a entrar no processo, e simulação com avatar também, que já está um pouco andando e estabelecido nas universidades. Entretanto, a gente tem que entender que o ensino, e a capacidade de aprendizagem, ela vai para uma vida toda, né? Ela vai para uma vida toda, ela começa na infância e vai até a terceira idade. E lembrar que a terceira idade é a maior parte das nossas vidas. Então, provavelmente, quando a gente fala, porque essa pessoa tem aí 65, 70 anos, né? Ela está na maior parte da vida dela, a maior parte de aprendizado. Provavelmente essa pessoa vai ter que se incorporar à tecnologia como nunca. Então, idade não é motivo de incorporação de tecnologia, de incorporação de mudança. A gente acaba até tendo esse preconceito de que as pessoas mais velhas, elas não dominam a tecnologia. Isso é uma coisa do passado, né? Isso é uma coisa do passado. Hoje a gente sabe que a tecnologia, assim como a educação, assim como a cardiologia, ela é um estudo, como outro qualquer. Você tem que estudar e se manter atualizado para incorporar esse estudo, ou essa técnica, ou esse novo tratamento, na medicina, se nós formos falar, ao processo. Por isso, é necessário que a gente mescle todas as idades e todas as gerações, e não discrimine a ponto de que a gente não possa colocar junto alguém da geração X e Y com alguém da geração, né, dos baby boomers ou mais antiga. Então, é importante que essa forma de ensino, a tecnologia e todo o processo esteja junto, porque a aprendizagem ela passou a ser feita em movimento e interação, né? Ela não é simplesmente mais feita de maneira isolada, né? E para isso, nós entendemos que quando se faz aprendizagem com movimento e interação, é necessário a internet, é necessário a aprendizagem ser híbrida. E ela sendo híbrida, eu não posso simplesmente usar o processo híbrido como uma coisa isolada. Eu trocar a aula presencial pela aula, classe de aula invertida, com um computador, ou classe de aula invertida, não, perdão, ou uma aula online, onde o professor agora na pandemia, ele está em casa dando aula e tem 40 alunos sentados nas suas casas, ouvindo a mesma aula do professor que ele dava presencial. Na verdade, isso acaba sendo muito triste, porque você deixou de colher todas as experiências que existem do processo aí da rede, no processo combinando momentos sincrônicos, com a experiência assincrônica, que é muito importante que o aluno entre nesse processo, e aí você perde aí uma oportunidade grande. Então, eu costumo falar que o tempo em sala de aula, com os alunos, é muito precioso para se dar aula, né? Nós precisamos aproveitar esses alunos, né, para utilizá-los nesse momento, trocar a informação com eles e criar o processo de aprendizagem e essa construção de aprendizagem. Então, o ensino híbrido, ele se tornou um modelo atual. Na verdade, agora, após a pandemia, a gente vai cada vez mais... nós vivemos aí quase que em 1 ano e meio, estamos vivendo ainda, né?
tristemente, a pandemia, mas ela nos trouxe coisas boas, né? A principal delas é um aprendizado, através de muito sofrimento, é o aprendizado de que algumas coisas têm que mudar, desde a telemedicina e desde o ensino também, que ele tem que se tornar híbrido, sem dúvida nenhuma. E isso, nós crescemos aí, provavelmente em 2 anos, quase 50 anos, em modelo de telemedicina e modelo também de aprendizagem através de digital ou através de aprendizagem remota. Portanto, a neurociência já nos diz isso, que é muito importante nós focarmos, né, num storytelling, por exemplo, aonde eu vou poder, como aqui, isso já há muito tempo acontece, ativar dopamina, ativar oxitocina, endorfina, dando mais foco, empatia e prazer, e também ativar um modelo novo, que já tem aí alguns estudos, já há quase 10 anos, no modelo ACE, onde a neurociência ela coloca isso bem nesse modelo que a gente utiliza até no VCBL, que é importante você gerar atenção nesse aluno, e essa atenção ela não pode ser muito demorada, porque ele não consegue reter essa atenção por mais de 5 segundos, né? Que é a primeira letra, o H, do processo de attention. Você precisa gerar insights nesse aluno, para que ele possa desenvolver seu próprio significado para aquilo que está sendo exposto para ele. Então, é uma jornada de aprendizado, né, onde você gera aí, em tempos, esses insights, e essas pessoas precisam criar esses significados, né, que é a segunda letra, o G. Nós precisamos gerar emoção nesse processo, né? Mesmo com o storytelling, você precisa criar essa emoção, porque as emoções fazem o deep learning, aprofundam mais essa informação. E, ao mesmo tempo, essa aprendizagem ela precisa ser espaçada. Ela precisa ser em vários momentos. Eu não posso chegar e fazer uma aprendizagem simplesmente num único, isolado momento, numa aula de 20 minutos. A retenção é muito pequena. Eu preciso repetir essa aprendizagem em diferentes formas, em diferentes técnicas, em diferentes etapas. Ou seja, para que esse aprendizado se torne profundo e se torne menos superficial do que acontece numa aula isolada expositiva, por exemplo. Então, para isso, eu preciso misturar a tecnologia a essa aprendizagem, para principalmente a geração X, Y e a geração alfa, e todas as gerações, por que não? Como eu falei no início, né, não existe idade para a tecnologia, não existe idade para envolver em processo de aprendizagem. E um espanhol que fez a sua base na Universidade de Harvard, que é o Pontedura, em 2006, ele desenvolveu esse processo, que é o processo SAMS, onde, através da taxonomia de Bloom, a gente prevê substituir, aumentar, modificar e redefinir o processo de aprendizagem. O processo mais profundo, ele é o processo de redefinição, onde, através da tecnologia, eu transformo esse aluno num processo de aprendizagem mais profundo. Então, começa com a substituição, onde na taxonomia de Bloom está lá embaixo, pessoal, está onde lembrar, entender, onde eu mudo aí o slide, né, que a gente utilizava, não sei se alguém daqui já utilizou, né, o carretel de slide, eu já usei isso no começo quando eu comecei a dar aula, 20 anos atrás, e a gente trocava os slides, né, e depois nós mudamos para o PowerPoint, veio o computador, veio o slide, a tecnologia não agregou valor à tarefa, que podia ser feito de uma forma ou de outra. Então, eu estou muito lá embaixo na taxonomia de Bloom, isso o Pontedura já coloca. Depois, o A, de aumentar, eu melhoro um pouco a taxonomia de Bloom, eu posso aplicar um pouco mais quando a tecnologia agrega valor à tarefa. Porém, não muda muita técnica, não acontecem muitas mudanças. Ou seja, antes eu procurava a bibliografia na biblioteca e hoje eu vou num site de buscas, né, com referências, e eu consigo achar aí no PubMed uma grande forma da literatura que eu procurava antes na biblioteca. Eu estou aí no aumentar ainda, fora do processo ainda, eu não estou transformando. A partir daí eu entro no modificar. Aí eu já vou mais alto na cadeia, na taxonomia de Bloom, onde eu já coloco o aluno para avaliar, para analisar, ele começa a transformar a aprendizagem dele mais profunda, onde a tecnologia permite um redesenho significativo das atividades de aprendizagem. Ou seja, já acontece em várias universidades isso, no mundo inteiro, no Brasil inclusive. O ensino se torna híbrido, realidade aumentada, microlearning, ou seja, aulas menores, mas mais repetitivas. Classe de aula invertida, que é um processo que a gente faz muito, que é bem interessante. Ensino personalizado. Então, você começa a ver aquele aluno que tem mais dificuldade e você propõe a ele tarefas diferenciadas,
porque nenhum aluno é igual a outro aluno, né? Todos os alunos são diferentes, e todos os níveis de alunos, todos os alunos têm níveis de aprendizagens diferentes. Então, não basta eu dar uma aula que vai servir para todos os alunos. Então, é importante reconhecer isso. E, por último, o processo de redefinição, onde eu estou transformando ao máximo essa aprendizagem, eu estou criando, esse aluno está criando, está avaliando processos, está construindo essa aprendizagem de uma forma mais profunda, onde eu posso, a tecnologia, permitir isso, coisas que sem a tecnologia não existia. E aqui está um exemplo da tecnologia do VCBL, aqui com o paciente 360, onde eu levo o paciente para a sala de aula, eu levo o paciente para a universidade, eu levo o paciente para a casa do aluno, para o anfiteatro, permite o trabalho sincrônico e assincrônico, auscultar um pulmão, coisas que a gente não conseguia trazer, tirar o paciente do ambulatório e levar casos clínicos humanizados, o mais próximo possível, sem ser avatar, para a realidade desse aluno que ele vai trabalhar depois quando ele estiver no campo, ou quando ele estiver no internato, ou mesmo no internato, ele trabalhando assim, quando ele estiver na residência. Portanto, esse processo de transformar e melhorar é o processo de pontitura de SAMS, e ele nos leva ao que a gente criou, que é a Virtual Clinical Basic Learning, onde os alunos, através, né, isso é uma publicação da professora Silvia Mamed, né, que é bem interessante, que fala de autorreflexão, onde esse aluno faz uma autorreflexão estimulada de raciocínio clínico associada a uma tecnologia humanizada. Ou seja, o VCBL nada mais é que isso, onde eu posso, através de uma plataforma humanizada, o mais próximo possível da realidade do ser humano, lembrar que nós estamos trabalhando com simulação. Simulação é sempre simulação, não é a realidade, mas a gente consegue aproximar o mais próximo, o mais perto da realidade. Então, com isso, eu faço com que existe o que encaixa com essa hipótese diagnóstica, esse aluno vai questionar quando ele pega um caso clínico, por exemplo, de hipertensão arterial, o que é mais próximo dessa hipótese diagnóstica, ou de uma dor torácica, né? O que não encaixa com essa hipótese diagnóstica, para ele levantar outras hipóteses e poder fazer um raciocínio clínico mais elaborado e com autorreflexão. Quais são as doenças periféricas a essa dor no peito, além de um infarto, por exemplo? O que a doença apresenta nesse paciente que está com dor no peito e que os outros pacientes que têm infarto e dor no peito não apresentam? O que tem de diferente nesse paciente? Lembrar que todos os pacientes são diferentes, né? Que o ensino não é objetivo, né? Não é exato. Não é exato, ele é subjetivo. Então, é importante a gente entender esse processo, e a proposta do Virtual Clinical Basic Learning, ele tem esse processo de autorreflexão estimulada, de raciocínio clínico, associado à tecnologia humanizada. E para isso são as etapas do Virtual Clinical Basic Learning que eu gostaria de mostrar para vocês. A primeira etapa é onde o aluno estuda, que é o dia a dia que a gente faz, o aluno adquire conhecimento cognitivo ou uma aula expositiva na universidade, ou uma aula expositiva no Zoom Meet, como nós estamos fazendo aqui, ou uma avaliação formativa curta, que esse aluno estudou, depois ele faz essa avaliação na classe de aula. A gente fazia muito isso, tanto antes da pandemia, como agora, depois desse ano, depois da pandemia, né? Só que no Zoom Meet. Isso é a etapa 1. Você expõe o aluno à informação cognitiva, ele estuda, ele adquire essa base, e aí ele vai para a etapa 2, que é a etapa sincrônica, onde esse caso clínico, esse docente, ele discute esse caso clínico, ou seja, um infarto, uma hipertensão arterial, uma broncopneumonia, ele discute esse caso clínico de maneira tutoriada, ou presencial ou remota, pode ser presencial na sala de aula, com a exposição do caso clínico virtual na sala de aula, ou em casa, através do Zoom Meet, como estamos fazendo aqui, como o professor Fabrício vai fazer logo mais. E isso faz com que a autorreflexão estimulada de raciocínio clínico dos alunos, de 10, 12 alunos, se exacerbem nesse momento. E, por último, a assincrônica. Esse aluno volta para casa fazendo o processo AGE, ou vai para o laboratório de simulação, ou vai para a biblioteca, onde ele vai fazer a interação na plataforma sozinho, e ele vai multiplicar essa etapa de conhecimento. Esse mesmo caso clínico é um caso parecido com esse tema. Ele vai fazer sozinho, interagir, ter feedback na plataforma, e vai fazer com que esse aprendizado se torne mais profundo. Ou seja, lembrar que no processo AGE ele é multi-etapas, ele tem significado, ele tem cognitivo rápido em vários momentos, e ele necessita ele ter um processo aí
de mínimo, né, de significado para que ele está fazendo, para o que ele está querendo alcançar. Então, são as quatro propostas do processo AIDS, né, junto com o Ponte Dura, com o SAMS, que a gente propõe, que nós propomos de maneira muito fácil aqui com o VCBL. E são essas 3 etapas, onde ele adquire o conhecimento, seja no computador, seja remoto, seja presencial na classe de aula, seja uma aula também remota ou presencial. Ele faz a etapa 2, né? Esse era um tipo PBL, mas pode ter aqui na frente uma lousa, ou uma televisão, né? Onde vai estar um computador, onde vai estar sendo apresentado o caso clínico pela docente e discutindo com esses alunos, né? De maneira mais próxima possível da realidade. E até para 3, esse aluno vai para casa e ele discute esse caso clínico, ele faz esse caso clínico, ele interage sozinho com esse caso clínico ou outro caso clínico, onde ele vai sedimentar esse aprendizado para depois se tornar mais profundo. Portanto, essa é uma aplicação do ambulatório virtual também do VCBL, onde o professor seleciona os casos clínicos do módulo, acessa esses casos clínicos na sala de aula e discute com os alunos de maneira super simples. Então, ele selecionou, acessou e discutiu, e depois ele libera esse caso para o aluno discutir, para o aluno ver no laboratório de simulação ou em casa. Ou ele pode já liberar antes, o aluno ver e depois discute com ele. Também são maneiras de criar um ambulatório virtual, que nada mais é o paciente que está lá no ambulatório, nós trouxemos ele para casa. Então, é o paciente que tem uma anamnese, que tem um exame físico, que tem uma indicação de tratamento, que tem um segmento, que tem um acompanhamento, que tem uma prescrição, que tem exame complementar. Então, a gente torna presente em 20 minutos a jornada inteira do paciente, que muitas vezes no ambulatório nós não conseguimos fazer isso, porque você tem que esperar um exame chegar, tem que ver uma tomografia. Então, tudo isso, o paciente precisa retornar dali 30 dias, isso não é possível se fazer. Então, nesse processo de VCBL, a avaliação, esse é um NPS dos alunos, ele é muito alto, ele passa de 94%, falando que a metodologia é bem aprovada pelos alunos. Essa é a plataforma, o professor Fabrício, uma das plataformas, o professor Fabrício vai poder apresentar para vocês com mais calma logo a seguir. Essa é a plataforma, uma cara inicial do dashboard dos professores e administradores que vem a nota dos alunos, como eles caminharam na plataforma, o que eles responderam, quanto tempo eles ficaram na anamnese, no exame físico, até onde eles foram. Então, existe a possibilidade disso, ter essa pontuação, comparação entre turmas, um teste de progresso, uma OSCE, e a gamificação, que também existe para os alunos competirem entre eles e até saberem aonde eles estão, né, mais fracos, aonde eles estão melhores e onde eles podem melhorar. Portanto, o VCBL é uma humanização do atendimento, ele é um processo que ele pode ser feito de forma sincrônica para os professores, debatendo com os alunos, ou virtual ou presencial na escola, quando voltar, na faculdade de medicina, na sala de aula, no laboratório de simulação, ou assincrônico agora, como nós estamos fazendo. Uso em diversos estágios da formação médica, do primeiro ao 40 anos, porque você tem casos de diferentes complexidades, né? O caso tem anamnese, é o caso completo, então, num primeiro ano, discute-se mais uma anamnese, discute mais uma comunicação, hora que num 6º ano você vai discutir mais o tratamento. A prática em qualquer ambiente, como eu falei, pode ser mesmo no ambulatório, ambulatórios têm menos pacientes, ou naquele dia não veio um paciente, então, acessa no computador e discute o caso. O paciente, isso na verdade, é muito parecido com o paciente padronizado, só que o paciente padronizado é um pouco mais caro e mais difícil de reproduzir, porque você precisa ter um ator, você precisa ter todo o processo presencial, isso se torna custoso e difícil repetição, mas o VCBL ele resume mais ou menos dessa forma, fazendo com que o processo de aprendizagem, né, ele resulte na eficiência da assistência, que é o que todos nós queremos, né, para os nossos alunos. Eu quero que a ciência, né, que as diretrizes de Covid, as diretrizes de pneumologia, de cardiologia, sejam publicadas com ciência, com trials. Eu imbuta nessas diretrizes uma capacidade de implementação, porque não adianta eu ter a diretriz e não implementar essa diretriz. Para isso, eu preciso ter uma educação eficiente dos profissionais e também dos alunos, né, dos alunos de medicina, dos enfermeiros, dos alunos profissionais de saúde. Para isso, eu preciso ter estratégias, né, de ensino, né, desde feedback, space learning, como eu falei, aprendizado contextual, assessment, né, inovação. Né, eu preciso ter aí toda a eficiência, tanto da eficiência da ciência quanto da eficiência educacional, para exercer a implementação local desse processo também, dependendo da cidade, o local, a vila, o país, eu implemento de uma forma ou de outra, e aí sim eu vou ter a eficiência que eu quero.
Então, não adianta nada eu ter um trial de Covid se eu não vou conseguir implementar essa droga, educar esses médicos para prescreverem essa droga de forma adequada. Vão começar a prescrever de forma deliberada ou de forma errada, ou indicar no paciente errado. Então, a educação, ela torna essa eficiência, e o VCBL, tanto na fase de aprendizagem, na fase universitária, quanto posterior, ele ajuda muito. E, por final, a gente entende que, a partir de agora, mas já há muito tempo, todos os senhores já sabem, que o ensino ele passa a ser, ele tem que ser híbrido. Não dá mais para nós, médicos, que somos muito conservadores, professores também são muito conservadores, porque nós viemos de uma... Eu sou médico e professor, me formei para professor, me formei para médico, e sempre fui conservador no início da minha carreira, porque isso vem de... São profissões milenares, né? Não vamos falar nem seculares. E essas profissões têm por si só serem conservadoras. Diferente de um programador de computador, alguém que gera codes, né, para a plataforma do paciente 360, por exemplo, esse profissional não é muito conservador, porque essa profissão tem 20 anos, tem 30 anos, 20 anos no máximo. Portanto, nós somos conservadores e nós precisamos abrir nossa cabeça para que esse ensino híbrido, seja ele presencial ou remoto, expositivo e ativo, os dois podem ser expositivos e ativos, e o ensino tradicional ou digital, tradicional, expositivo e ativo, e digital, eu falo que é simulação humanizada, inteligência artificial, machine learning, deep learning, né? E tudo isso, ele vem aí a completar o que nós queremos numa boa escola médica e oferecer para os nossos alunos no dia a dia para gerar um aprendizado mais profundo. E eu termino deixando aí essa frase do William Worsley, ele teria 171 anos hoje, se ele fosse vivo, né? Ele já falava naquela época que a velha arte não pode ser substituída, mas ela pode incorporar a nova ciência. Então, já há 171 anos ele falava isso, né? A gente tem que incorporar a nova ciência no ensino, sem dúvida nenhuma, não vamos substituir o professor, ninguém aqui quer substituir o médico e nem o professor. A telemedicina não vai substituir o médico, né? A inteligência artificial jamais vai substituir o médico. A robótica na cirurgia não vai substituir o médico. Precisa do médico lá atrás para tomar a decisão e para ser o elo da experiência do paciente. Aqui, mesma coisa. Precisa do professor para ser o elo da experiência do aluno. O professor nunca vai ser substituído. Mas nós temos que agregar a tecnologia. Caso contrário, nós vamos estar causando um sério dano ao nosso aluno e ao nosso paciente. E esse rapaz aí, que tem 48 anos, muito tempo depois, ele fala quase a mesma coisa que o William Lodge, que foi o pai da medicina aí, né, o pai do ensino médico, que a tecnologia sozinha não vai melhorar a educação, mas ela não vai melhorar sozinha a educação, mas ela pode ser, sem dúvida nenhuma, uma solução muito forte para isso. Então, a gente espera que a tecnologia possa estar contribuindo e jamais substitua o grande nome aí, que o nome por trás de tudo isso somos nós, professores, e vocês, alunos. Muito obrigado. Professor Fabrício. Olá, boa noite, doutor Manuel. Obrigado pela excelente palestra que o senhor ministrou. Realmente pontuou coisas que vão facilitar bastante o que eu vou mostrar agora para vocês, que é a plataforma do Paciente 360. Então, a proposta do Paciente 360 é incorporar, então, tecnologia, incorporar inovação para levar a humanização para o atendimento e para a discussão clínica com os alunos. Então, eu vou mostrar para vocês como que isso funciona, imaginando que nós estivéssemos aqui em uma discussão clínica, em que eu sou o professor e vocês estão fazendo a discussão comigo. Ainda não abriu, professor Fabrício. Ah, sim, já vou compartilhar já. Então, ao invés de eu projetar um slide, projetar um PowerPoint para vocês de um caso clínico, o que eu vou fazer é efetivamente levar o paciente aí para a tela de vocês, tá? Então, vocês devem estar vendo nesse momento uma paciente olhando para vocês, e eu poderia estar projetando essa paciente numa tela, numa televisão, ou mesmo num projetor, em uma sala de aula, e aqui nesse momento que nós estamos vivendo de distanciamento social, eu estou projetando na tela de vocês. Então, o que a gente fez nesse momento? Eu levei o paciente para casa de vocês. Bom, então, esse paciente está olhando para a gente, então a gente precisa interagir com ela, né? Primeiro, a gente pode olhar no prontuário e saber algumas informações dela. É uma paciente de 65 anos, a senhora Marta, ela é aposentada e vem apresentando quadros de dispneia. Ela não tem nenhuma prescrição prévia no prontuário, nenhum exame prévio, não temos nenhum anexo no prontuário dela.
Então, a gente tem que conversar com ela. Então, vamos praticar aqui como realizar a entrevista do paciente, como a gente deve fazer a anamnese, né? Então, senhora Marta, tudo bem? Como é que a senhora está? Por que a senhora veio aqui no nosso consultório? Antes disso, tem algumas pessoas que estão acompanhando aqui, tá? O atendimento. Tudo bem para a senhora? Eles podem acompanhar? Sim. Então, tá bom. Eh, Como que eu posso te ajudar? Eu tenho muito cansaço. Eu acho que isso não é normal, né? Muito bom, a senhora tem cansaço. E quanto tempo que a senhora sente esse cansaço? Eu acho que uns 3 meses. 3 meses, então, Covid não é, né? Não, Eu também acho que não, já é muito tempo, já seria um Covid muito prolongado, né? A senhora tomou vacina? Tem reação quando toma vacina? não tenho. Que bom. Então tomou vacina certinho. Sim. Que bom, senhora Marta. Mas me conta um pouco mais, como é que é essa falta de ar que a senhora tem? Não é bem falta de ar, é mais um cansaço mesmo. Ah, entendi, mas o que causa isso? Ai, nossa, qualquer coisa que eu faço, eu tenho esse cansaço. Até tomar banho. Nossa, então tá bem forte mesmo, né? A senhora tem alguma doença que a senhora acompanha? Doença não, mas eu tenho um sopro no coração. Entendi. A senhora fuma Não, não fumo. e faz alguma atividade física? Não, eu até queria, mas eu sinto um cansaço. Muito bom. Então, nessa dinâmica síncrona, eu poderia, nesse momento, aqui eu fui muito mais conversando com ela, mas o que nós fazemos no dia a dia com os alunos é abrir para que os alunos façam as perguntas, né? Então, vocês poderiam perguntar qualquer coisa para ela e ela responderia para vocês exatamente como seria dentro de um consultório, dentro de um ambulatório, né? Então, você faz uma pergunta e ela vai respondendo. Então, aqui, lógico, dependendo do como o Dr. Manuel colocou muito bem, são alunos que ainda estão na fase inicial, no segundo ano, no finalzinho do primeiro ano, a gente quer discutir muito mais anamnese, entrevista, semiologia, a gente vai focar mais nisso, né? Então a gente vai ficar fazendo essa discussão de como eu estruturo uma entrevista de um paciente, né? Se são alunos que já são do terceiro ou do quarto ano e eu quero discutir um pouco mais sobre como eu levanto hipóteses diagnósticas, né? Com um pouco mais de raciocínio clínico, eu vou ser um pouquinho mais objetivo aqui na nossa anamnese, mas vou e um pouco mais focado ali na discussão do caso clínico. E se são alunos que já estão no final da formação, a gente pode focar muito mais no tratamento, né? Então aqui nós temos uma paciente que está com dispneia, não fuma, dispneia aos pequenos esforços, né? Então é importante que a gente examine ela. Então, senhora Marta, a senhora pode se trocar que a gente vai examinar a senhora, tá bom? Pode ir ali na sala para a gente fazer o exame físico. Então, aqui, como eu faria no consultório, a gente vai aferir a pressão arterial da senhora, tá? Eu estou escutando aqui a pressão arterial da senhora Marta, está 132/74. Ok, senhora Marta, vamos escutar o coração. Então, para escutar o coração, eu preciso de estetoscópio, né? Não dá para eu escutar um coração sem esteto. Então, coloquem o esteto de vocês agora, para que vocês auscultem a senhora Marta também. E no caso aqui, no nosso esteto vai ser o fone de ouvido, certo? Então, coloquem o fone de ouvido para que a gente possa auscultar a senhora Marta. Senhora Marta, vamos escutar a senhora. Eu percebo que ela tem um ritmo regular, dois tempos. Aqui não tem nenhum sopro por enquanto. E aqui ela tem realmente um ruflar aqui diastólico, né? Então é muito diferente de eu escrever num slide que ela tem esse tipo de sopro do que o aluno efetivamente auscultar esse sopro, né? E diferente também dele pegar e ficar auscultando só o sopro sem um contexto clínico, né? Que isso eu acho importante, é o contexto clínico. Vamos auscultar o pulmão, tá bom, senhora Marta? Levante, por favor, e fique de costas pra gente. Então, ela tem uma crepitação bibasal, poderia fazer outros exames físicos aqui, mas vamos voltar aqui. E nesse momento a gente discute com os alunos hipóteses diagnósticas.
Então, podemos separá-los em grupos para que eles façam as hipóteses diagnósticas em grupos, depois a gente faça o debate sobre o que cada grupo levantou. E isso é uma discussão muito rica, né? Porque é em cima de um caso clínico praticamente real, né? Um paciente que está ali olhando para a gente. A partir daí, então, feitas as hipóteses diagnósticas, eu, como professor, vou discutir com os alunos e vamos discutir agora a solicitação racional dos exames. Qual exame seria importante solicitar para a senhora Marta? Um eletrocardiograma? Então, ok, vamos solicitar um eletrocardiograma. E aqui eu consigo discutir com os alunos o eletrocardiograma. A gente pode avaliar as alterações e ver o que faz mais sentido frente às hipóteses diagnósticas levantadas. Da mesma maneira, eu posso solicitar um ecocardiograma, um raio-x de tórax, tá? E na própria plataforma eu já tenho uma discussão daquele exame, por exemplo. Olá, tudo bem? Eu fiz o exame do seu paciente, a senhora Marta, e eu vou te mostrar as imagens aqui. Então, inicialmente, nesse corte, que é um corte longitudinal, a gente tem o maior eixo do coração, nós temos o átrio esquerdo aqui, que claramente está aumentado, uma avaliação indireta aqui que a gente pode... Então, dessa maneira, a gente entrega a jornada completa para o aluno, né? Então, ele tem a primeira consulta, ele tem o exame complementar, ele tem o exame físico, que seria muito difícil fazer na prática, né? A gente conseguir levar todos esses alunos para conversarem com meus pacientes, examinarem todos juntos e acompanharem o exame complementar, isso é muito complicado. Então, a tecnologia ela está aqui para nos ajudar, e ela nos ajuda muito, fazendo com que a gente praticamente entre numa máquina do tempo e consiga andar nesse período aí, nesses tempos, para poder entender melhor o caso clínico. E a partir daí a gente define o diagnóstico com os alunos, né? E definido o diagnóstico, nós prosseguimos e selecionamos uma opção de conduta. Esse caso é um caso de uma paciente com uma estenose mitral importante e que a gente opta por indicar para ela um procedimento cirúrgico. É lógico que na discussão com o aluno a gente ia levantar as hipóteses, qual medicamento a gente vai introduzir nesse meio tempo enquanto ela não opera, fazer toda essa discussão clínica, porque nós estamos aqui mostrando o formato sincrônico da plataforma. Então, senhora Marta, a gente vai ter que fazer um procedimento cirúrgico, tá bom? Mas a senhora tem que fazer, não tem jeito, porque a válvula está muito fechada, está com estenose, tá bom? Ah, pode deixar, eu vou tomar tudo certinho. E ela retorna depois do tratamento e a gente consegue ver o segmento desse paciente. Quantas vezes não acontece no ambulatório de você discutir um caso clínico com um aluno, aí o aluno muda de estágio, ele não sabe o que aconteceu com aquele paciente, não sabe se o medicamento que ele prescreveu fez com que o paciente melhorasse os sintomas, não sabe se aquele procedimento foi realizado, teve alguma complicação ou não. Ele vê o paciente muito segmentado, né? Então aqui a gente consegue entregar a jornada completa para o aluno, né? Então, como é que a senhora ficou agora, depois do procedimento? Ah, depois que eu fiz o procedimento, eu melhorei muito, viu? Que bom, senhora Marta. E a senhora está sentindo alguma coisa? Não, não sinto nada. O cansaço melhorou bastante. Ai, que bom. Tá tomando os remédios certinho que a gente prescreveu? Estou sim, estou tomando todos os medicamentos que você me passou. Então, vamos auscultar novamente a senhora, tá bom? Temos que ver se o pulmão melhorou. Se o pulmão estava com bastante líquido da última vez. Vamos para a sala de exame. Então, todos coloquem o esteto. E aqui nós notamos que a base que tinha congestão já não tem mais, mostrando que ela respondeu bem ao tratamento. Muito bem, senhora Marta. Então, vamos fazer o segmento clínico agora, tá bom? Ó, muito obrigado. Agora eu estou bem melhor e muito mais tranquila. Então, dessa maneira, com o uso do paciente 360, eu posso estar na minha cidade, vocês estão na cidade de vocês, cada um está num lugar do país, do mundo, mas a gente está discutindo o mesmo paciente, olhando para a cara dele, não é um avatar, não é um desenho, não é uma animação, é realmente um paciente, tá? E dessa maneira nós temos, então, um banco de casos clínicos, uma biblioteca de casos clínicos que estão à disposição do professor para que ele possa fazer essa discussão no formato sincrônico. O outro formato que a gente pode utilizar a plataforma, e o ideal é que eles sejam utilizados em conjunto, né? Então eu faço a discussão com o professor e depois o aluno tem acesso à plataforma online em casa, é a experiência da utilização assincrônica. Então essa aqui é a plataforma, esse aqui é o acesso que o aluno tem, então dentro de um navegador, qualquer dispositivo, seja desktop, seja celular, seja tablet, ele vai poder acessar a sua área exclusiva. E aqui ele vai ter uma série de casos clínicos que o professor habilitou para o aluno.
Existe a possibilidade também de o professor liberar todos os casos para o aluno ir fazendo, e aí nós oferecemos trilhas de conhecimento na cardiologia, na endócrino, na emergência, e o aluno vai seguindo essa trilha de conhecimento, ou o professor dele agrupa os alunos em turmas e ele vai liberando os casos clínicos para as turmas específicas. Então, por exemplo, como é que seria minha experiência como aluno no formato assíncrono? O professor pediu para eu estudar o caso clínico da paciente Paula, por exemplo. Então, eu vou clicar aqui na paciente Paula. Ao entrar na plataforma, eu tenho um tutorial para mostrar como que funciona o caso clínico. E aí o aluno vai poder fazer o atendimento da paciente, assim como ele fez naquele modelo sincrônico. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que ele vai ter acesso a alguns menus. E nesses menus ele vai selecionar a pergunta que ele quer fazer para aquele paciente. Então, qual que é a diferença de uma aula disso? Se eu estou numa aula, eu posso sentar aqui, dormir, eu posso estar olhando para cima, mexendo no WhatsApp, que a aula vai estar acontecendo, vai estar passando ali a aula, teoricamente eu assisti aquela aula. Aqui, se eu não interajo com esse paciente virtual, não acontece nada. Ela vai ficar olhando para minha cara, eu para a cara dela, e não acontece nada. Então, eu trago uma experiência para o aluno. Ele está vivendo aquilo, né? Ele não está simplesmente assistindo. Ele tem que vir aqui, clicar no prontuário para saber quem que é a paciente. Ele tem que vir, clicar no ícone de diálogo e selecionar uma pergunta. Poxa, que pergunta que eu vou fazer para ela? Bom, eu vou perguntar, deixa eu ver, falta de ar. Bom, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? E ele vai selecionando as perguntas no formato e na ordem que ele achar mais adequado. E isso começa a fazer com que ele tenha que pensar, né? Então, não adianta nada ele ficar parado só olhando para a tela que não vai acontecer nada. Do mesmo modo, ele vai ter que examinar o paciente. Nesse momento que ele examina o paciente, ele vai ter que auscultar, interpretar aquele som, né? E no momento em que ele faz a ausculta, se ele tiver dúvidas, poxa, eu não estou entendendo, não sei direito o que é essa ausculta, será que está alterada, não está? Ele tem aqui uma informação que vai ter o resultado, o que ele deveria estar auscultando naquele momento. Então, ele pode mostrar essa dica, vamos dizer assim, do que a ausculta está representando. Então, ele se desafia primeiro, mas ele já tem um resultado daquela ausculta. Logo depois, ele vai selecionar uma hipótese diagnóstica agora. Tá? A hipótese diagnóstica, por exemplo, ele acha que é um tromboembolismo pulmonar, vai selecionar alguns exames, tá? E ele vai ter o resultado daqueles exames para que ele possa analisar, tá? E se ele solicitar um exame que não está indicado, ele tem um feedback dizendo, poxa, esse exame não está indicado nesse momento, tá? Isso é um feedback direto da plataforma. Da mesma maneira que depois que ele já fez os exames, ele seleciona um diagnóstico que não é o correto, ele recebe um feedback dizendo, olha, esse paciente não tem DPOC, tem uma espirometria normal, não tem história de exposição a tabagismo, então não é esse o diagnóstico correto. Então ele já tem um feedback direto na plataforma, nesse formato assíncrono. Tá? E, finalmente, quando ele coloca o diagnóstico correto, ele tem um reforço positivo do porquê de estar correto aquele diagnóstico e seleciona agora uma conduta. E da mesma maneira, se ele seleciona uma conduta inadequada, ele recebe um feedback do porquê que não está indicado, por exemplo, nesse caso, um anticoagulante. E se ele selecionar a hipótese correta, ele vai receber um reforço positivo de que aquele medicamento, aquela conduta estava adequada. Tá certo, então, eu vou seguir direitinho o que você pediu. Após 15 dias, a paciente retorna ao consultório e nós podemos conversar com ela novamente. Como é que a senhora está agora? Me sinto bem melhor. A falta de ar diminuiu bastante e eu já consigo fazer as coisas sem me cansar muito. Então tá ok, senhora Paula. Ele vai até o final do atendimento. Muito obrigada. Eu estou bem melhor agora e prometo que eu vou continuar me cuidando. E dentro da plataforma, ele não tem apenas o caso clínico, né? Ele depois é direcionado para uma revisão daquele caso clínico ou daquele tema. É bastante inespecífica. O correto diagnóstico de pacientes como ela pode ser bastante desafiador. Isso pode ser num vídeo, também tem um complemento de um texto explicando sobre aquela doença, que ele possa se situar e entender a parte teórica também daquele tema. E, finalmente, ele tem alguns anexos para estudo, também referenciados,
e irá responder algumas perguntas sobre aquele tema. É interessante que o professor ele consegue estar monitorando e saber qual pergunta que os alunos erraram mais, acertaram mais. Esse é um excelente mecanismo, uma forma de você utilizar a ferramenta para depois discutir aquelas questões que os alunos erraram mais. E conforme eu vou selecionando, eu vou tendo também um feedback das questões, sejam elas corretas ou sejam elas erradas. As referências do caso clínico e o editor responsável, o autor do caso clínico. Então, dessa maneira, eu consigo fazer num formato síncrono, como eu mostrei anteriormente, e num formato assíncrono, eu também consigo fazer com que o aluno interaja nesse caso clínico de uma forma totalmente interativa, né? Ele não vai ficar parado olhando nada, ele vai ter que interagir para poder fazer o atendimento do paciente virtual. Então, a gente tem tanto esse modelo, como também a possibilidade de incluir a gamificação nesse formato. E quando a gente inclui a gamificação, eu consigo colocar dentro daquela turma, classificar o aluno. Então, ele sabe, poxa, dentro da minha turma, quanto tempo que eu estou fazendo de casos clínicos em relação aos meus colegas? Qual a minha pontuação no caso clínico em relação aos meus colegas? Né, eu estou indo bem, eu tenho que estudar mais, tenho que fazer mais. E eu consigo receber também algumas conquistas, né? Então, por exemplo, se eu fiz os primeiros 3 casos seguidos, eu tenho uma conquista de que foi o triplo. Se eu aceitei o convite para entrar na plataforma ali em menos de 24 horas, eu recebo um badge de cuidado de emergência, que eu sou rápido no cuidado de emergência. E assim por diante, né? Se eu faço um caso clínico às 3 da manhã, eu recebo uma conquista de plantonista noturno. Então, a gente tem uma série de ferramentas para angariar e engajar mais esse aluno dentro da ferramenta. Então, basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, como que o Virtual Clinical Based Learning ele pode ser realizado utilizando ferramentas com o Paciente 360, em que eu levo interação, eu levo experiência, em um formato totalmente inovador, digital, e que não depende necessariamente da gente estar próximo, mas também pode ser utilizado nesse formato em que a gente estiver presencial. Obrigado pela atenção de todos.